Boa noite, amigos do Portal Nova 15, dia 13 do mês de junho, dia de Santo Antônio, padroeiro de Piracicaba. Temos a honra, o privilégio de receber em nosso programa hoje a nossa maior autoridade eclesiástica da cidade e da região, Dom Devair da Fonseca, acompanhado pelo seu assessor de comunicação, Araripe Castilho, meu ex-aluno, viu, Dom Devair? Olha só. Eu dava aula para ele de sábado, ele adorava a minha aula de sábado. Eu Depois ele imagino conta que para o senhor, viu? a aula de sábado é uma coisa maravilhosa. Começava às 1 da tarde e até às 4. Ele vinha com óculos escuro e sentava na última cadeira, sabe, Dom Devair? Para prestar atenção melhor. Daí, Exato. quando dava 4h05, eu ligava: Araripe, acabou a aula, Araripe. Eu falava: bom dia. Dona Elizabeth, seja bem-vinda. Depois de uma estada em Brasília, maravilhosa. Foi um fim de semana especialíssimo. Mas já estou refeita. Está refeita. Já estou refeita. Dom Devair, seja bem-vindo. Obrigado, professor Adolfo. Obrigado, Beth, por este convite, pela possibilidade de estar aqui participando deste programa, Café com o Adolfo e com a Beth. Então, uma alegria a gente poder falar sobre aquilo que é a nossa fé e também assuntos diversos, sobretudo nesse dia do nosso padroeiro Santo Antônio. Normalmente, nossa anfitriã faz a primeira pergunta, viu, Dom Devair? Vamos lá, então. Prepare-se, Dom hein? Devair, seja muito bem-vindo, muito bom recebê-lo aqui conosco. E a pergunta inicial, não é, professora? É conhecer um pouquinho da sua caminhada, como o senhor chegou aqui em Piracicaba. Eu sei, segundo o professor, uma fonte assim muito, como eu posso dizer? Confiável, exato, João, muito confiável. O senhor é de Lins, é verdade? O senhor é de Lins e depois nasceu em Lins? O senhor não é piracicabano, não é piracicabano? Não, eu nasci em Franca. É de Franca, professor. Fazedor de sapato, então, olha lá, torcedor do Francana. Olha, mas eu sou de Franca. Eu sou da cidade de Franca, nasci em Franca, em 1968. Nasci, cresci e fiz todo o meu tempo de vida em Franca. Fui sapateiro, porque afinal de contas, quem é de Franca falar que nunca viu como é que faz um sapato é meio complicado. Mas trabalhei na fábrica de calçado que já não existe mais, porque muitas fábricas fecharam, né? Samelo? Não, eu trabalhava no Paragon. Paragon. Era grande fazedor de botas, aquelas botas que eram exportadas para o Texas, umas botas bonitas que a gente fazia, umas botas de cano alto. Era tudo de exportação na época, né? Então, trabalhei na fábrica de calçado, depois trabalhei também no banco, fui bancário. E aí, no final desse tempo de bancário, também quando eu estava terminando faculdade, estava terminando processamento de dados, que hoje seria TI, né? Aí eu senti o chamado, né? Eu que não tinha muito uma vida de participação na igreja, ao contrário de muitos que desde o princípio foram sempre muito presentes, participativos na igreja, eu não tinha tanto essa participação na igreja e fui para o seminário em 92 e fiquei no seminário por 7 anos, fui ordenado em 98, aí na casa dos 30 anos. Depois sempre trabalhei ali em Franca, 9 anos como reitor do Seminário Maior, Filosofia e Teologia. Depois fui para uma paróquia, a paróquia São José, trabalhei na paróquia São José de 2012 até 2014. Quando, em 2014, no final de 2014, eu fui nomeado bispo auxiliar para a Arquidiocese de São Paulo. Aí eu fui para a Arquidiocese de São Paulo em fevereiro, março de 2015, depois da minha ordenação, e fiquei lá até 2020, quando fui transferido pelo Papa Francisco para assumir a Diocese de Piracicaba. E estou aqui nesse tempo. Olha, eu não entendo direito a hierarquia. Antes do senhor se tornar bispo, o senhor foi monsenhor? Como Não. que é a hierarquia?
Na realidade, na hierarquia da igreja, só existe... a hierarquia são os bispos. Os bispos são a hierarquia da igreja. Mas os bispos, junto depois, vêm os padres e os diáconos. Essa é a hierarquia da igreja. Só esses 3 graus do sacramento da ordem. O restante são títulos, monsenhores, cônegos, cardeal, arcebispo, todos são títulos que por algum motivo a igreja dava. No passado, os títulos de monsenhor, eles eram dados àqueles padres que por algum motivo se destacavam mais nas suas dioceses. Com o Papa Francisco, ele mudou essa perspectiva e ele tirou essa forma, vamos dizer, de uma certa premiação. Né? Hoje, um título de monsenhor ele é muito mais difícil de ser adquirido, de ser conquistado. Então, não se tem mais isso. O cabido dos cônegos existia nas antigas catedrais, aquelas mais tradicionais, e que por algum motivo foram mantidas, porque na reforma do Concílio Vaticano II também ficou dito que onde não se tivesse, que não fossem criados os cabidos dos cônegos. Arcebispo é um título que se dá ao bispo que tem uma maior importância numa região. Por exemplo, nosso arcebispo aqui é o arcebispo de Campinas. Junto com o arcebispo de Campinas, nós somos 5 dioceses que formam uma província. Então, aí 5, 6, algumas regiões maiores, menores, às vezes com dioceses menores, às vezes tem mais dioceses, mas aí entre 6 e 10 dioceses formam uma província e tem um arcebispo. E o senhor, como bispo, tem que região o senhor é responsável? Quais as cidades? Qual a região? São 15 municípios. Vamos lá, vamos ver se eu lembro de todos. Vai aqui Saltinho, Rio das Pedras, Capivari, Mumbuca, Piracicaba, Santa Bárbara, Rio Claro, Santa Gertrudes, Corumbataí, Rafar, já falei, depois Águas de São Pedro, Santa Maria da Serra, tá faltando 2, estou esquecendo de... Não, estou esquecendo. Ipeúna e Charqueada, são 15 municípios. Charqueada, quando chove, encharca o chão. Ah, é? Não sabia. A Bete que é de lá, as parentadas dela é tudo de Paraísolândia. Ele não conhece o nosso sotaque. Não conhece. Mas meu pai era sapateiro também. Ah, sim? Sim, eu pedi meu pai muito cedo, mas ele era sapateiro aqui no Bairro Alto. No Bairro Alto. E o meu cunhado, meu ex-cunhado, ele mora em Franca e ele tem uma empresa de química, né, para retirar os pelos do couro. Um curtume. Então, Franca é uma cidade muito grande e longe de Piracicaba, não é? Deve dar Não é não, são 3 horinhas de viagem. 3 horinhas. Daqui ali. Que eu ia de Santos para lá. Dom Evair, hoje é o dia do nosso padroeiro para a grande comunidade católica de Piracicaba, Santo Antônio. O senhor está chegando em Piracicaba. O senhor conhece o que aconteceu entre Santo Antônio e a... Capitão Antônio Corrêa Barbosa? Não, a santa lá da Vila Resende, a Nossa Senhora dos Prazeres. Sim, como é que foi esse affair? Já conheço essa história. Olha, professor, eu já conheço essa história e o dia que eu tive lá no Instituto de História aqui de Piracicaba, uma professora, eu fui comentar isso com ela, né, perguntar quais eram as bases disso, ela me falou assim, olha, a história não é bem assim. Então eu já escutei a versão e a contraversão e a controvérsia, né? Porque segundo a história que depois o capitão teria visto a imagem de Nossa Senhora descer rio abaixo e teria trocado o patronato de Nossa Senhora pelo de Santo Antônio, né? Essa é a que consta no nosso museu Prudente de Moraes. Há um quadro no museu, lá. Eu não sei se o senhor conhece. Sim, já viu. Ele é a capa de um livro que eu ganhei. É a capa de um livro também, né? Mas como Santo Antônio foi adotado, então, pela nossa Piracicaba? Olha,
discussões à parte, o importante é que Santo Antônio foi adotado e Santo Antônio foi adiante nessa direção espiritual da cidade, né? Muito importante que a gente tenha sempre a relação do patrono com essa cidade, porque aquilo que ele representa, né? Santo Antônio tem uma pregação muito famosa, que inclusive tem o vitral ali na nossa catedral, que é da pregação aos peixes, né? Ele foi a uma região, uma determinada cidade, e ele percebeu que ali a sua pregação, a pregação dele, não estava atingindo as pessoas. Santo Antônio é conhecido pelos sermões, os famosos sermões de Santo Antônio, que eram muito profundos, muito fortes, né? Na maneira como ele pregava. E ele percebeu que as pessoas não estavam interessadas na sua pregação, mas que estavam envolvidas com outras coisas. Então ele se direciona para outro lugar e começa a pregar. Então os peixes colocam a cabeça de fora para escutar a pregação de Santo Antônio. Então isso é um sinal, é uma alusão a isso. E acho que aqui em Piracicaba foi um lugar onde as pessoas escutaram essa pregação de Santo Antônio. Tanto é que a religiosidade em torno da figura de Santo Antônio, ela é muito forte aqui na nossa região. Praticamente todas as paróquias, as cidades que tem aqui em volta, quando tem mais de uma paróquia, geralmente uma delas está dedicada a Santo Antônio, tem muito essa presença de Santo Antônio, né? Ou em capelas, ou em paróquias. Ele realmente exerceu uma força na direção aqui da cidade. Além disso, nós temos uma belíssima catedral, né? Uma belíssima catedral que foi restaurada ainda no final do ano passado, até o final do ano passado, e tudo isso mostra a devoção do povo piracicabano e também essa força, né, de Santo Antônio na nossa região. Eu recebi aí do Araripe a programação, são 250 anos da nossa Catedral de Santo Antônio. O que é que está sendo proposto aí para esse período? Olha, nós temos várias festividades, que nós estamos também no tempo aí do jubileu da Diocese de 80 anos, né? Aí a gente fala, mas como é que a Diocese está fazendo 80 anos se a Catedral está fazendo 250? É que a Catedral, enquanto igreja, ela é mais antiga do que a Diocese. A Diocese foi criada muito tempo depois. Então, a história de Santo Antônio ela já nos precedia. Então, há 250 anos atrás já existia uma igreja dedicada a Santo Antônio ali, que depois foi colocada como igreja catedral da Diocese. Quando foi criada a Diocese há 80 anos atrás, aí foi instituída como catedral, né? Depois a catedral, é claro que aquela igreja ela foi derrubada, ela foi construída. Essa foi a igreja construída por Dom Ernesto, né? Que Dom Ernesto começou esse trabalho da construção da igreja, que foi o primeiro bispo diocesano, né? E aí se levantou essa catedral. E eu digo que é uma das igrejas, seguramente uma das igrejas mais bonitas desse nosso estado de São Paulo, porque ela ao mesmo tempo, ela conserva a simplicidade, que é uma característica dos franciscanos, uma característica de Santo Antônio, a simplicidade, né? Ao mesmo tempo, ela é muito ampla, você tem uma visibilidade ali de qualquer parte. As colunas que existem nas laterais, elas não influenciam, elas não impedem a visão. A visualização dela é ótima, né? Com a iluminação que foi colocada agora, uma iluminação indireta, então quando você está celebrando ali, você percebe isso. Então, é uma igreja que já existia há 250 anos, que foi construída nos últimos 80 anos, né? Mas ela conserva essa beleza e essa força. E a importância, né, da tradição, 250 anos de existência. E por conta disso, por conta também da festa dos 80 anos, neste ano, nós temos lá as indulgências plenárias, que são distribuídas para as pessoas que podem receber as indulgências. A nossa catedral,
e o Santuário da Nossa Senhora dos Prazeres, né? Santo Antônio e Nossa Senhora dos Prazeres, para não ter discussão quem que é mais importante, colocamos nos dois, porque aí fica tudo resolvido. Para não ter confusão, né? Piracicaba não tem muita confusão, né, Dom Devair? O senhor que está chegando agora. Podemos perguntar outra coisa? Vamos perguntar outra coisa. O senhor está nos legando também essa semana uma contribuição muito grande aí, né? O engajamento da igreja, com vários outros apoiadores, quase 1 milhão de quilos de alimentos, de água, de roupa, essa coisa toda. Como é que foi a articulação para essa ação, Dom Devair? Professor Bete, essa articulação, ela começou de uma maneira muito simples, que a gente nem esperava esse resultado, né? A nossa meta eram 100 toneladas. Né? Então, numa sexta-feira, há mais de um mês atrás, eu estava em Brasília, quando a gente ficou sabendo de toda essa situação, e aí, de lá, a Débora, que é do Exército de Formiguinhas, me ligou, nós começamos a conversar, nós precisávamos fazer uma campanha, precisávamos mobilizar a diocese nesse sentido. Né? Ela que está à frente das pastorais sociais, junto com o padre Claudemir. Então, nós começamos a pensar como é que seria feita essa campanha. E lá, eu fiz uma gravação, eu estava lá em Brasília com o Frei Gilson, nós fizemos uma gravação pedindo que as pessoas fizessem doações, tanto doação de alimento, né, como que nós podíamos recolher, como de outras necessidades. E nós soltamos esse vídeo, já naquela sexta-feira mesmo, o Araripe providenciou o material que foi disponibilizado nas redes sociais, a Débora começou a fazer os vídeos pelo Exército de Formiguinhas, e nós começamos essa campanha, naquele final de semana, envolvendo as nossas paróquias. E a partir da segunda-feira nós começamos a receber as doações. A nossa meta era atingir 100 toneladas. Meta muito alta. Meta muito alta. Muito alta. Mas o interessante foi que até quarta, quinta-feira, nós já tínhamos atingido a meta. E até na sexta-feira nós dobramos a meta. Então, nós passamos de 100 para 200 toneladas. E tinha espaço para tudo isso? O pátio da Cúria ficou tomado, a ponto de que, na segunda semana, eu precisei fechar o pátio para estacionamento de carros. Nós não deixávamos ninguém estacionar, porque o nosso pátio ficou completamente lotado. E aquele pátio cabe ali, pelo menos, uns 150 veículos. Então, não é uma coisa pequena. Não, aquilo eu conheço, é muito grande aquele estacionamento lá. E aí, com toda isso que vocês receberam, como que vocês distribuíram? Como que foi feito a seleção? Ou o que era recebido, era selecionado, por exemplo, assim, roupas, móveis, calçados, Sim. Roupas assim de crianças, né? Vocês fizeram essa seleção? Nós fizemos, tem que fazer uma triagem, porque aquelas sacolas que a gente recebe, a gente tem que ver o que está ali dentro. Então, é bem verdade que muita coisa que foi doada não dava para ser enviada. Por exemplo, tem pessoas que mandam roupas para serem doadas, que é descarte, porque a roupa está usada, a roupa está suja, né, então não podemos mandar aquela roupa. Rasgada. Roupa de baixo, cueca, calcinha, que vem usada. Então, quer dizer, não dá para a gente mandar aquilo. Sapato com o solado saindo, não dá para a gente mandar. Salto também. Sapato de salto, uma série de coisas que a gente tem que selecionar. Então, começou a triagem das roupas. Os alimentos a gente tinha que reunir e separar, porque uma pessoa manda, por exemplo, um pouco de arroz, um pouco de feijão, né? 2 quilos de arroz, 2 quilos de feijão. Você tem que juntar aquilo com outra coisa, porque você não pode mandar junto. Água, produtos de limpeza. Então, nós começamos a receber tudo isso. E tinha equipe suficiente para fazer toda essa... Olha, foi a nossa grande surpresa que não só a doação superou as nossas expectativas, mas o número de voluntários, e aqui a gente precisa reconhecer a força que tem as redes sociais, porque os voluntários começavam a chamar os outros voluntários. Então, a gente tinha voluntário que estava saindo da academia
E ele fazia um vídeo chamando as pessoas para aquele momento. E as pessoas começaram a vir da academia para lá. Algumas pessoas trocaram a academia. Nós tínhamos o pessoal que mora naquele prédio, em frente ali o estacionamento, vendo aquela movimentação. As pessoas começaram a descer do prédio, dos seus apartamentos, para ajudar. E, de repente, o tiro de guerra veio. O tiro de guerra veio, assim, o tempo que eles tinham disponíveis. E o subtenente ainda disse, olha, quem não tinha nada que fazer, que estava desempregado, que estava sem serviço, eu mandava para cá. E o pessoal veio, o seminário veio, nosso seminário foi. Crianças, jovens que estavam na escola e que pediram para os pais para vir para cá para ajudar. Então, a gente teve, assim, uma solidariedade que a gente estima em torno de umas 500 pessoas, uns 500 voluntários nesse período. Né? As pessoas que dispunham de um pouquinho de tempo e vinham. Então, nós tivemos algumas surpresas. A quantidade de doações, a quantidade de pessoas envolvidas nesse trabalho e a logística de como isso foi feito. Porque uma coisa é você falar que está recolhendo e você colocar isso aqui. Outra coisa é você administrar o recolhimento de modo que esse recolhimento já vá sendo enviado. Então, no final da primeira semana, nós programamos para segunda-feira a primeira saída de carreta. Né? Quanto cabia em cada carreta? Olha, a gente teve carreta de 35 toneladas. Então, a gente está falando aqui de 100 toneladas, a gente pensou, vamos mandar aí umas 3 carretas, uns 2 caminhões, sei lá, alguma coisa assim. Só que foi além da nossa expectativa. Porque nós passamos de 1.100 toneladas. É muita coisa. É muita coisa. Não dá para imaginar, eu não consigo visualizar. Beth, para você ter uma ideia do que nós doações. Estamos falando, a população da nossa região, da Diocese de Piracicaba, da Diocese como um todo, contando os 15 municípios, a gente chega a 1.200.000 pessoas. É como se cada pessoa tivesse doado 1 quilo. Essa é a conta que a gente faz para entender isso. É como se cada pessoa tivesse doado 1 quilo. Mas isso impactou todo mundo, impactou todas as pessoas ficaram impactadas com essa condição que aconteceu no Rio Grande do Sul. Sim. A gente viu casos assim extremados. Fomos às lágrimas nos telejornais, né, Beth? Eram histórias muito difíceis, né? E o mais importante disso é que, assim, a gente não queria só mandar alguma coisa, porque a gente queria que isso chegasse nas mãos de quem estava precisando naquela hora. Então, nós mandamos 35 caminhões de carreta. 35 caminhões? 35 caminhões. Para levar tudo isso, foram 35 caminhões. E a empresa daqui de Piracicaba que cedeu os caminhões? Olha, a maioria dos caminhões foram doações. Nós começamos a pagar agora no final, que começou a ficar um pouco mais difícil. Mas a grande parte desses caminhões foram doações. As transportadoras, mesmo as transportadoras de lá, eles chegaram a colocar os caminhões à disposição para ir e voltar. Sim. Então os caminhões iam e voltavam. O Rio Grande do Sul vinha e voltava. Bate e volta. Só que a gente mandava para onde? A gente mandava para as paróquias ou para os pontos onde a gente sabia que era necessário para que fosse distribuído o mais rápido possível. Porque também não tinha condição de chegar até o ponto necessário ali, porque estava tudo alagado. Não, mas a gente conseguiu fazer chegar o mais próximo possível para não ficar nos grandes centros, onde algumas coisas ficavam acumuladas que depois tinham que ser distribuídas. Então, nós conseguimos que os caminhões chegassem o mais perto possível, que as pessoas às vezes pudessem buscar de barco ou a pé, ou que estivessem ali. Essa foi uma coisa importante, porque a logística facilitou a distribuição lá na região. E na segunda semana também foi um grupo daqui de Piracicaba. Foi a Débora, do Exército de Formiguinhas, foi o padre Danilo, foi o diácono Aderbal, foi a Vitória e foi mais um rapaz que eu me esqueci o nome dele. Foram 5 pessoas que foram lá ver a região, porque uma coisa é a gente ver pelos meios de comunicação e a gente saber aonde que aquilo estava chegando. Então foi algo muito impactante. Se tivesse que planejar um negócio desse, o senhor seria capaz de planejar de onde vai? Professor,
eu não daria conta, e tem uma outra coisa que a gente tem que considerar, né, que eu até comentei isso ontem quando a gente estava encerrando essa campanha. Eu disse assim, olha, a nossa capacidade, mesmo a capacidade de um governo organizar isso, ela tem um tempo, ela tem uma demora. E é uma demora necessária para a organização, até que você ative determinados canais, coisas assim. As redes sociais, elas propiciam, elas fornecem uma capacidade de organização que é impressionante. E isso que nós vimos a custo zero. E isso que nós vimos foi uma organização a partir daquele que é o trabalho das redes sociais. Divulgação, porque muitos influencers aqui de Piracicaba estiveram lá trabalhando. Muitos influencers trabalharam e fizeram campanha nas suas redes sociais, compraram umas coisas e mandaram. E esse pessoal acabou chamando gente para trabalhar, porque você tinha lá, né? Teve um dia que eu vi uma moça que estava lá gravando um vídeo, e eu vi que ela estava bem brava, assim, né? Eu olhei assim para ela, espantada, ela falou assim, não esquenta não, bispo, não esquenta não, porque eu tô brigando com o povo das minhas redes sociais, porque eles não vieram ajudar. Então, este pessoal mobilizou a capacidade de organização. Esse pessoal disponibilizou o recurso de trabalho. E as empresas que vieram fazer parceria, o que é que eles perceberam? Que se tratava de um trabalho sério, de um trabalho que estava amparado na transparência das coisas, e que esse trabalho podia ser realizado com tranquilidade. Então, várias empresas, mais de uma empresa, colocaram seus recursos à disposição. Por exemplo, nos primeiros dias, a gente estava carregando as coisas, o pessoal estava carregando as coisas na força do braço. De um determinado momento para frente, a gente tinha empilhadeiras. Opa. As empilhadeiras... As empresas doaram, emprestaram as empilhadeiras. E nós estamos falando, chegou o momento de ter ali 3, 4 empilhadeiras. Então, por quê? Porque era mais fácil carregar nos pallets e colocar os pallets em cima do caminhão. Quando não tinha isso, fazia a brincadeirinha do escravo de Jó, passando uma coisa para o outro. Sim. Mas foi essa movimentação. A logística foi se desenvolvendo de acordo com a necessidade. Com as demandas que vieram, né? É uma coisa... E foi rápido. O senhor precisa escrever sobre isso, hein? Porque esperamos que não se repita, sim, mas para os pósteros, né? Quer dizer, botar isso no papel. Olha, a coisa aconteceu assim, tá bem? Posso cobrar daqui uns 10 anos o senhor? Pode cobrar. Mas, mudando um pouco de assunto, logo que o senhor chegou, a gente tomou um café lá na Secretaria de Cultura e o senhor me falava da sua predileção, do seu engajamento por um outro assunto, que o senhor fazia parte do Museu de Arte Sacra lá de São Paulo, né? E sim, como é que foi, ou como é que ou continua sendo essa experiência? Como é que o senhor se aproxima desse campo? Estando lá em São Paulo e trabalhando também no Vicariato da Comunicação, eu tinha uma região pastoral e o Vicariato da Comunicação. Então eu fui convidado pelo diretor do museu, que na época era o Marçal, para ser membro do grupo da diretoria do Museu de Arte Sacra. E aí, estando ali já fazendo um trabalho na área de comunicação, eu aproveitei, né, essa possibilidade para a gente poder trabalhar ainda mais, um pouquinho mais, nessa questão da arte sacra. Eu acho muito interessante o campo da arte sacra, porque ele relata a cultura de uma época, né? Ele mostra a presença da igreja ao longo dos tempos, ao longo dos séculos, e essa presença da igreja de forma que a gente vai vendo isso na arte, ela se expressa na arte, seja nas imagens, na construção de igrejas, nas pinturas, né? Então a gente vai vendo isso. É uma coisa que eu gostei, né? que eu gosto particularmente, e aí trabalhei nesse campo ali um pouco, ajudando
em alguns eventos, algumas coisas assim da época. No ano passado eu deixei a diretoria até por conta de estar aqui em Piracicaba, ser mais difícil, as reuniões ficavam cada vez mais complicadas, e aí eu deixei. Mas eu ainda tenho um sonho, ter aqui em Piracicaba um museu de arte sacra, né? A gente tem muita coisa bonita aqui nas nossas paróquias, muita coisa que poderia ser aproveitada dentro de uma realidade de museu, além do que o museu é sempre um espaço cultural que ele permite outras coisas, não só a apresentação de obras, de trabalhos, mas ele permite um conhecimento, uma transmissão de cultura. Isso eu acho muito importante. Museu Restauro. E com a facilidade do QR Code atualmente, toda peça que você tiver no museu já tem ali o QR Code mandando, linkando, explicando toda aquela escultura, aquela estátua, aquele quadro. Sim. Eu acho que nós podemos batalhar. Eu acho que a nossa sentido, primeira professor? conversa foi após uma visita sua na Igreja São Benedito. Eu não Foi, sei se o senhor foi. está... Foi. Dona Evair, meia hora já foi. É a hora do café com o Dorfo aqui. Araripe, venha cá também, Araripe. Venha ficar para a posteridade aqui com a gente. Feito. Viva. Opa! Olha, café bom? Aprovado? Está aprovado. A Igreja de São Benedito tem, então, esse potencial de ser um embrião para um sonho desse tamanho? A Igreja de São Benedito e outras igrejas que nós temos em Piracicaba, porque boa parte das igrejas de Piracicaba, da cidade de Piracicaba, são prédios tombados, né? A própria catedral é um prédio tombado. Tanto é que no restauro da catedral, nós fizemos o mínimo de intervenção possível, porque ela foi concebida para depois ser terminada, ela não foi concluída, né? Quando a gente entra na catedral, à esquerda a gente tem a capela do batismo, e ela é toda pintada, ela é toda afrescada, né? Esta era a ideia para a catedral, concluir o projeto da catedral, mas nunca foi feito. Então, na restauração da catedral, nós também fizemos a opção de não mexer naquela realidade, manter como estava. São Benedito, ela tem 3 momentos, 3 fases ali, né, porque ela sofreu 2 intervenções depois da sua construção. Então, a gente tem o projeto já concluído para restauração. Infelizmente, não conseguimos ainda os recursos para isso, mas a gente tem esse projeto. E sim, a Igreja São Benedito ela precisa ser restaurada, porque ela é o prédio religioso mais antigo da cidade, em pé. Mais antigo que a própria catedral? Porque ela é mais antiga que a catedral, porque a catedral ela tem 80 anos, a São Benedito tem mais de 80 anos. Mais de 80. A igreja antiga, ela provavelmente, porque a catedral a igreja Santo Antônio tem 250 anos, né? Então aí a gente entende por que a São Benedito é o prédio religioso mais antigo da cidade. Outro dia eu fiz uma visita na Secretaria de Agricultura com a nossa secretária Nancy, e eles têm lá um inventário, né, de igrejas ou capelas na zona rural de Piracicaba. Eu não sei se o senhor conhece esse trabalho. Como é que ainda é forte a Igreja Católica na zona rural, ou a zona rural com a internet tem ido para outros cantos? Nós precisamos... zona rural hoje é uma coisa que já não se fala tanto. No que nós falamos? Nós falamos em realidade urbana. Por quê? Porque a realidade que está em volta, por mais que ela seja ainda uma realidade rural, ela já foi envolvida pela questão urbana. Então, as pessoas moram na zona rural, mas a vida que elas levam é uma vida urbana. Que vem para cá. Que vem para a cidade. Então, a interação com a cidade, ela evoluiu a tal ponto que você não tem pessoas mais isoladas na realidade do campo, da roça.
Mudou muito a perspectiva, porque antigamente a gente tinha essas capelas como locais onde as pessoas iam, as pessoas moravam no entorno dessas capelas, né? Hoje não. Hoje as pessoas, no final de semana, muita gente vai para o campo, vai para a roça, vai para o sítio, vai para a chácara e vão participar naquelas capelas. Missas, naquela localidade. Então existe um atendimento, uma atenção com essas capelas, mas a demanda dessas capelas é muito diferente daquilo que é hoje. Porque a grande maioria da população se concentra atualmente na zona urbana, né? Sim. Talvez aí, não sei qual a porcentagem, mas certamente mais de 80% da população se concentra nas áreas urbanas, né? E aí a atenção fica para isso. Mas essas capelas são importantes. Tem vida toda semana? Na maioria, sim. Sim. Na maioria, sim. Se não com celebração de missa, mas com celebração da palavra. Tá. Né? Nós temos paróquias, por exemplo, a paróquia São José, aqui em Piracicaba. A paróquia São José tem 6 capelas rurais. Então tem um atendimento. Não todo dia, tem algumas que têm alternância, mas tem celebração sempre. Qual é o tamanho do seu time aqui em Piracicaba e depois na região? Quantos padres nós temos para atender essa demanda toda de onde vai? São mais de 70 padres diocesanos. 70. Além dos religiosos, somando o número de religiosos que mora aqui na região de Piracicaba, que trabalham, porque tem alguns que também moram apenas, são em torno de 60 religiosos. Então a gente está falando aí de em torno de uns 120, 130 padres nesses 15 municípios. Sim. E o seminário seráfico? Como é que é a relação da Cúria com o seminário? Ele ainda continua formando padres? O seminário continua, mas ele é independente, porque ele pertence à ordem dos capuchinhos. Dos né? capuchinhos. Então né? ele pertence à ordem dos capuchinhos, eles têm independência na gestão e no trabalho daquilo que acontece lá. Os capuchinhos continuam aqui com a paróquia Sagrado Coração, né, que inclusive teve festa semana passada. Tem a paróquia Sagrado Coração e tem uma presença muito importante na diocese. Né? Aquela igreja deles é uma igreja que foi construída nos moldes de uma igreja europeia. Né? Os imigrantes que vieram para cá trouxeram tudo isso. E tiveram essa força, essa imponência de trabalhar muito aqui na região. Perfeito. Beth, alguma curiosidade? Eu quero voltar à festa que deve estar bombando aí durante o dia todo, né? Então, pela vamos manhã houve a missa e depois a distribuição dos pães, a entrega dos bolos. Procissão toda. Por falar em procissão, só fugindo um pouquinho do tema, eu fiquei muito emocionada esse ano com a procissão lá na Vila Resenda de Corpus Christi, com aqueles painéis e decoração. Nossa, eu fiquei emocionada de ver o trabalho lindíssimo que foi feito. Quem faz esse trabalho? De onde vai? São Olha, moradores são jovens, são crianças, são adultos, são pessoas de idade, que não medem esforços para fazer a beleza daqueles tapetes, que é uma coisa assim, é uma criatividade que brota. Com tampinha de garrafa, com papel encapadas. Alumínio, encapadas com papel dourado, encapadas com papel prateado. É uma coisa assim, e a riqueza de serragem, cores, sal, areia, tule, fuxico, professor, é um trabalho que é feito na mão com a costureira, que são umas bolinhas assim, e elas fizeram o cálice da hóstia e mais uma pomba, mas assim, sabe, tudo na cor, assim, dourado, amarelo, branco. Isso tem um planejamento, tem alguém que cuida disso, que orienta essas pessoas já se organizam, né? Elas já vão prevendo isso daí, porque alguns materiais, para recolher esses materiais, leva tempo, né? Tampinha de garrafa. É uma coisa que as pessoas vão juntando. Pó de café, fuxico tem que fazer na mão, é uma coisa assim, leva tempo. Então, as pessoas se antecipam, não é uma coisa feita.
Mas quem se envolve com esse trabalho tem a alegria, o prazer de ir juntando esse material para fazer justamente aquilo, né? E aí vem alguém e fala assim, nossa, mas depois vai passar por cima? E a gente fala, olha, o tapete de Corpus Christi é feito para que na hora da procissão o Santíssimo Sacramento passe por cima daquele tapete. Então, é um tapete, é para ser feito para ser pisado, né? Mas ele é pisado pelo padre ou pelo bispo que carrega o Santíssimo, que leva o Santíssimo, e vai acontecendo aquela procissão. É algo muito bonito e assim, é espontâneo, né? Cada região, cada paróquia faz da sua forma. Esse ano, desculpe interromper, eu vi uma cidade lá do Paraná, uma igreja que colocou só cobertores, não sei se o senhor viu. Vi. Cobertores assim, que eles recolheram das doações, mas cobertores dos plásticos ainda, e montaram todo o tapete do Corpus Christi. E quando chegou na igreja, tinha a altura da igreja todinha só de cobertores, professor, emocionante. Agora eu imagino 1.100 toneladas de doação. Se fosse fazer, eu acho que... Dava para a gente chegar... Uma avenida. Uma avenida. Enorme, A gente... Piracicaba. Até que nós não pensamos em fazer com alimentos, nem com cobertores, porque nós já tínhamos uma grande quantidade de doações, né? Mas realmente várias dioceses fizeram isso como sentido. E aqui também já foi feito em outros tempos com alimentos onde as pessoas vão colocando, né? As pessoas trazem os alimentos e vão colocando, e à medida que vai passando vai recolhendo. Porque é uma forma de interagir, né? Agora, a expressão popular nesse momento, ela também é uma coisa importante, porque isso traz uma recordação e uma interação muito maior, né? As crianças da catequese, da catequese são convidadas a participar. Então é uma coisa bonita. Por que você está fazendo isso? Olha, eu estou fazendo isso porque daqui a pouco vai ter a procissão de Corpus Christi. Então aqui a gente quer mostrar a nossa fé, né? Então é bonito essa forma de ver o envolvimento das pessoas, né? Nós brincamos com o Dom Devair no barco do Divino, né, Beth? De tanta besteira que ele ouviu, né? Eu falei para ele, o senhor não vai dormir de noite, o senhor não vai... Ele falou, não, menos, Adolfo, menos. Dom Devair, o senhor tem noção de que o senhor deve ter sido o primeiro bispo da Diocese de Piracicaba a participar de missas na Irmandade do Divino e de uma... encontro do de uma viagem no barco. Então, professor, o que acontece? Quando me falaram isso, eu fiquei assim, porque antigamente era muito mais comum que os bispos tivessem uma presença nessas manifestações populares, né? Porque, como é que eu entendo isso? As manifestações populares, elas são importantes porque elas mostram um caminho, uma via da fé do povo. E a igreja, ela não pode estar distante disso. Eu sei que tem problemas, eu sei que tem situações complicadas, eu sei que tem situações que não são, às vezes, envolve aí questões que são de ordem ideológica ou política, isso tudo sempre... Mas a manifestação popular, ela é carregada de um apelo que não pode ser ignorado, né? O Divino Espírito Santo, ele tem uma força de atração das pessoas que é muito bonita. Tem dioceses, como a diocese de Mogi das Cruzes, que eles celebram agora, no mês de agosto, julho e agosto, eles celebram a festa do Divino em praticamente todas as paróquias, para que ela não coincida com a festa que é de Pentecostes, né, Divino Espírito Santo. Eles levaram para um outro mês, e é uma expressão muito grande, muito bonita dessa fé, com características populares, com coisas assim bem diferentes. Em Piracicaba, a primeira vez que eu participei foi em 2021, né, e a festa estava bem pequenininha por conta da pandemia, por conta de toda aquela situação complicada, né, não sabia se ia ter, se não ia ter, depois acabou tendo, mas de um jeito bem assim, discreto, né? E uma coisa que eu achei interessante foram aquelas pessoas que se deitavam
por onde o divino ia passar, porque a bandeira, mortalhas. as mortalhas, porque aquilo é uma característica da festa aqui em Piracicaba. Das outras expressões que eu conheço, eu nunca tinha visto aquela expressão. Eu achei muito interessante aquilo. Então, é uma expressão típica daqui, e ela tem um sentido de fé, porque o espírito passa e ressuscita, né? Então, é parte da cultura, parte da vivência local aqui. Então, eu acho importante cultivar esses momentos. E por isso, sempre que é possível estar numa expressão dessa, eu não vejo por que não estar. Qual foi sua sensação de ir com o barco até o fundo, encontrar os irmãos do Rio de Baixo e voltar até o porto? Tranquilo, o barqueiro era muito bom, mas se o barco afunda também, não tem problema. Não tem, porque o rio estava baixo. O rio estava baixo. Todos nos salvaríamos, né, Beth? Também se afundasse, olha, era prefeito, secretário, todo mundo estava no mesmo barco. Todo mundo, naquele dia, todo mundo no Mas mesmo a gente barco. estava seguro pelos coletes. Pelos coletes, né? Tem isso também. Então, pretende repetir esse ano? Esse ano, inclusive, nós temos uma coisa muito bonita. Em comemoração aos 80 anos da Diocese, nós vamos ter uma missa com o pessoal do Divino na Catedral. A missa começa ali. Quando é que vai ser? Agora... Julho. Nós temos essa missa ali. Está na programação. Está na programação, né? Então vai ser uma missa no domingo pela manhã. Nós temos essa missa e depois a bandeira do Divino desce. Mas justamente para mostrar essa ligação. Depois vamos ter missa lá embaixo também. Tá. Mas eu acho que é uma coisa importante. Vai sair então a bandeira da catedral, descendo a Moraes Barros ou a 15, sim, até a local. Irmandade, até a capela lá embaixo. Que legal, que legal. Antigamente era feita alguma coisa assim na Rua Governador. Na Rua Governador, né? A tradição antiga era... 14 de julho. 14 de julho. É um domingo. Né? Que horas vai ser, Araripe? 9h30, então, na Catedral. Convite aos amigos da Irmandade. Todos podem levar a bandeira. Podem. As pessoas que têm as suas bandeiras prestigiam. Antigamente a festa, a gente pegou alguma bibliografia, né? Os festeiros reuniam na própria casa, distribuíam comida e tal, e da casa do festeiro saíam cortejos, né, com pessoas vestidas a caráter, né? Nós conseguimos uma fotografia dos anos 40, né, Beth? As meninas todas... se vestiam de reis e rainhas, anjos, né? Desciam pela... damas também. Desciam pela Governador, desciam pela Moraes e iam até a sede da Irmandade. Tinha algumas casas onde paravam para fazer as orações. As orações, né? Tinham a santa, né? Então, se o senhor consegue resgatar, pelo menos a Catedral, até lá a Rua do Porto, esse ano, já é uma coisa importante. Já vai ser um outro momento, né, de valorização da festa. E eu acho que tradição. precisa manter esse vínculo, porque senão, com muita facilidade, uma tradição que é religiosa, ela se perde como uma coisa, simplesmente uma festa cultural. E nesse caso, a tradição ali ela é religiosa e cultural. É esse elo, este vínculo que a gente não pode perder. O senhor está falando dos reis, né? São Paulo, na igreja de Nossa Senhora do Ó, ali na freguesia, ela tem uma festa do Divino muito tradicional, que ainda se mantém a coroação do imperador. Sim. Eles têm a coroa guardada, uma coroa muito bonita, uma coroa preciosa, que se coroa o rei, o imperador. Então, veja, mesmo na questão, numa cidade tão urbanizada como São Paulo, se manteve a tradição do Divino. E muito ligada à matriz Nossa Senhora do Ó, que é uma das paróquias mais antigas da cidade de São Paulo. Nas nossas vivências, né, Beth? Nós fomos a muitas casas de onde vai ir, Nós né? perdemos o rei da Congada no nosso Perdemos ano, o rei da Congada, o Ambrosano, né? Cláudio Ambrosano, né?
E nós descobrimos a família do seu José Grandini, que mora ali na rua 15. Eles foram festeiros em Porto Feliz e lá tinham todos eram 5 festeiros e 5 festeiras, né? Não era um único, não. E todos eles tinham a coroa, né? É um outro tipo de organização. Nós recuperamos a história dele, a gente escreveu na Folha e tal, né, Beth? Então, foi José Grandini e a esposa dele, não estou lembrando o nome. Eliane? Célia, enfim, Sim. Gente nossa, né? Quer dizer, de Porto Feliz, né? É uma coisa bonita, porque essas tradições, elas foram se perdendo. Uma porque o ambiente urbano foi um pouco descaracterizando aquilo que era próprio do espaço religioso, e depois isso foi se distanciando, as famílias foram se desintegrando, e essas tradições... Mas hoje se trabalha muito a recuperação desses elementos, porque eles são culturais, mas eles são primeiramente religiosos. Porque as grandes festas, né, como nós estamos aí agora, a festa de Santo Antônio, festa de São João e festa de São Pedro. Essas festas, elas eram tradicionalmente realizadas na região urbana, onde as pessoas não tinham tempo de folga, tempo de descanso, tempo de férias. Então, nesse período que você tinha uma colheita maior de determinados produtos e que você aproveitava os feriados ou os dias santos para fazer a festa. Então, os dias santos, os feriados estavam associados ao tempo do descanso. Então, uma festa de reis, uma festa do divino, era ao mesmo tempo o momento de encontro, o momento de descanso e o espaço religioso de colheita. Estava tudo mais ou menos organizado dessa forma. Outro dia também me cobraram, porque havia uma outra tradição no encontro dos barcos. Eu entendia que a festa do divino estava ligada diretamente à área ribeirinha, mas me parece que não é. Eu acho que é um outro olhar que Dom Devair nos traz, né? Não só rural, mas também urbano. Mas uma ou duas das grandes tradições do encontro daqueles barcos no rio havia os barcos eram maiores do que o senhor andou ano passado, chamavam-se batelões, e eles iam com um viveiro de pombas, e quando os barcos se encontravam, soltavam as pombas, né? E soltavam-se muitos fogos com rojões, né? Que existiam na época, essa coisa toda, né? Agora não pode mais soltar rojão, não pode mais soltar pomba. Daqui a pouco nós não vamos poder cantar mais, vai ter que encher o rio com água doce, não vai poder ser água barrenta mais, né? Não sei o que nos aguarda. Olha, professor, tem algumas coisas que a gente vai vendo que vão mudando. Na questão do soltar pombas, deve estar relacionado com maus tratos a animais, né? Na questão dos fogos, há duas situações que começaram a ser muito, muito presentes. Primeiro, se falava muito de não soltar fogos por causa dos animais que se assustavam muito e tal. Então foi uma campanha. Mas agora tem uma outra campanha muito em movimento, que é por conta das pessoas que têm autismo ou as pessoas que têm algum problema cardíaco, pessoas de idade, alguma enfermidade como Alzheimer. E com a questão do barulho, né, às vezes essas pessoas, sobretudo crianças com autismo, pessoas com autismo, o barulho ele provoca alguma coisa que faz a criança não ficar quieta, a criança entra num desespero. Então se tem falado muito nesse sentido de evitar. Tem se criado algumas alternativas, né? Não sei se vocês já viram, mas tem agora uma maneira de soltar fogos que parece um balãozinho que vai puxando, vai estourando os balões faz um barulho muito menor, né? O mesmo fogos sem barulho, porque é bonito a gente ver aquela cascata de luzes, né? Mas o barulho ele provoca alguma coisa. Uma novidade que houve foi o fato deles
levantarem uma pomba do Divino Sim. lá no engenho, No engenho, né? todinha iluminada, que anteriormente não faziam isso. E nessa penúltima festa eles levantaram essa pomba toda iluminada que ficou ali no E os céu. fogos eram mais coloridos fogos do que sim, barulhentos. né? Agora, professor, a criatividade humana sempre arruma um jeito de fazer as coisas quando quer. Vejam, em Nova York, no dia que se comemora feriado, o dia do irlandês, alguma coisa assim, as águas do rio são tingidas da cor verde, para fazer uma memória. Oi? Dia de São Patrício. Dia de São Patrício. As águas do rio são tingidas de verde, com corante que é biológico, um corante que não afeta a vida da água. Então, a criatividade vai arrumando maneiras da gente fazer o que gostaria de fazer, sem que isso prejudique as pessoas, o meio ambiente, que são coisas também muito caras, muito importantes, sobretudo para a sensibilidade das pessoas de hoje, né? Então, Estamos indo para os 45 do segundo tempo. Então, uma pergunta impertinente, pode ser ou não? Pode. O se que eu puder tira o senhor responder. do sério? O que é que me tira do sério? Olha, O senhor é flegmático, o senhor não é inglês, mas é poucas flegmático. coisas me tiram muito do sério. Poucas coisas, assim, nem são coisas... Às vezes, eu acho que a falta de planejamento de uma coisa. Quando você está numa situação e você vê uma falta de planejamento que não está sendo... Isso me deixa, assim... indignado, né? E aí, junto com isso, você vê que certas situações que levam a isso, a injustiça, a violência, elas vêm como consequência dessas coisas, né? Você vê, nós vivemos numa das regiões mais ricas do país, do estado seguramente, né? Mas do país é uma coisa assim, uma região industrializada, uma região culturalmente muito desenvolvida, uma quantidade grande de universidades de ponta, reconhecidas no mundo inteiro. E, ao mesmo tempo, nós convivemos com 28 favelas só em Piracicaba. Né? Como é que pode? Como é que faz para resolver todos esses problemas? Né? Teríamos recursos? Olha, se nós somos capazes de juntar 1.200 toneladas, mais de 1.100 toneladas de doações em algumas semanas, o que é que nós não conseguiríamos fazer com muito boa vontade em toda essa região? Então, é por isso que eu falo, essa questão do planejar, né, do ter recursos e usar bem esses recursos. Acho que é isso. Piracicaba o acolhe de braços abertos, que Deus continue iluminando o senhor, que o senhor nunca perca a paciência conosco. Né, Beto? Então faça as coisas planejadinhas. Mas eu vou cobrar o planejamento pós Rio Grande do Sul. Eu vou ficar no seu pé para o senhor escrever. Né? Quer dizer, porque foi uma coisa surpreendente. Sim. E o aprendizado disso merece ficar registrado. Muito obrigado. O ser humano ainda temos esperança no ser humano sempre, não é? Com sempre. Essa demonstração de solidariedade aí impactou, deixou a gente Vai muito ser uma surpreso. das suas marcas para a história da cidade. Beth, cada criança que nasce é a assinatura de Deus dizendo que ainda existe esperança para a humanidade. Nossa. Cada criança que nasce é a assinatura de Deus nessa esperança. Isso. Porque nós vemos assim a possibilidade da renovação das coisas, né? A criança chega e o que é que nós vamos dar para ela? O que é que nós vamos ensinar para ela? Nasceu crianças no meio dessa enchente. O que essa criança recebeu? Ela recebeu roupa, ela recebeu cama, ela recebeu alimento, ela recebeu ajuda. Então ela vai ser informada disso. Então tem esperança, sim. Portas abertas sempre para o senhor. Araripe Castilho, obrigado pela força, pela intermediação. João do Ela Coleta, o nosso maestro, obrigado pelo café, pela paciência. Pessoal, e na semana que vem o Café com o Dorfo continua
recebendo aqui o pessoal, a Melice Sanches e o Nelson Martinez, da Sociedade Espanhola, que inaugurou recentemente uma galeria de artes. O pessoal está começando a romper os umbilicais da prefeitura e começando a andar pelos próprios pés. Então nós vamos conhecer um pouco a experiência da Galeria 3, inaugurada lá na Sociedade Italiana. Dom Evair, suas palavras derradeiras. Muito obrigado, meu agradecimento por esse espaço, por podermos falar daquelas coisas que são próprias nossas da igreja, num ambiente tão propício, e sempre à disposição para podermos conversar sobre algum tema, sobre alguma coisa. Muito obrigado. E viva Santo Antônio! Viva Santo Antônio! Um abraço, pessoal. Até quinta que vem.